Olá, eu sou o Giovanni de Souza. Hoje são 24 de março de 2021, são 23 horas e 2 minutos. Lição 2 da classe de juvenis. Quem é Deus? Começando, resolvendo a hora da revisão. Resposta número 1. Revelam o seu caráter. Resposta número 2. Que Deus não existe. Resposta número 3. Que Deus e a criação são a mesma coisa. Resposta número 4. Não. Em momento algum, os escritores sagrados tentam provar a existência do Criador. Resposta número 5. Fé é uma confiança racional, uma confiança que, em profunda reflexão e certeza, conta o fato de que Deus é digno de todo crédito, ou seja, crer também é pensar. Quem é Deus? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como chuva seródia que rega a terra. Oséias capítulo 6, versículo 3. Quem é Deus para você? Qual a sua concepção do que é Deus? Algumas pessoas têm uma visão equivocada sobre Deus. Entretanto, hoje eu vou falar um pouco sobre a questão de quem ele é. Introdução. Em meio a uma variedade de deuses criados e adorados pelo ser humano, tivemos a oportunidade e o privilégio de sermos encontrados pelo Deus verdadeiro, o qual se auto-revelou a nós por amor e nos vocacionou para tomá-lo conhecimento neste mundo, para torná-lo conhecido neste mundo. Não tem como conhecer a Deus e não amá-lo com intensidade. Quem conhece e ama ao Pai Celeste não tem medo ou vergonha de professar a sua fé. Quem conhece o Deus da Bíblia jamais aceitará um substituto, uma vez que ninguém é como o nosso Deus. Somente Ele tem um caráter no qual podemos confiar. Deus é real e o ama. Conheça mais um pouco a respeito do Pai, estudando com dedicação a lição de hoje. Bom, nosso Deus é o Deus criador de todas as coisas. No livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, vai dizer que no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus é o Criador, é o mantenedor de tudo. Tudo está debaixo da sua potente mão. Nada existe que não tenha sido feito pela mão do Deus Todo-Poderoso. O Senhor é digno de toda honra, glória, louvor e adoração. Portanto, quando alguém vem com a questão do evolucionismo, por exemplo, esbarra logo na questão do criacionismo. Por quê? Porque sabemos que foi Deus quem criou o mundo. Revelado para ser conhecido. Longe de ser uma mera energia, força, influência ou substância existente, o Deus verdadeiro é um Deus pessoal. Ele tem uma personalidade que se expressa através do intelecto, do sentimento e da vontade. Neste aspecto, ele é também triuno, pois se revela em três pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. Veja a grandeza de Deus. Deus é o Criador de todas as coisas, inclusive foi Deus quem nos criou, a sua imagem e semelhança. Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor, Ele expressa a questão do nosso intelecto, do sentimento e da sua vontade. Agora, veja que Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Compreendemos que Deus é o Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. Jesus, seu Filho, foi aquele que morreu na cruz do Calvário, e o Espírito Santo é aquele que nos consola, que nos conforta. Entretanto, os três são um. É como a luz. Você pode colocar 3 lâmpadas acesas, mas terá somente uma luz. Assim é o nosso Deus. Ele é 3 em 1. Então veja que há até uma analogia bastante interessante sobre a questão de Deus ser 3, porque os grandes elementos são 3, né? Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Também existe o tempo, né? Passado, presente e futuro, que também são 3, e por aí adiante, né? Profundidade, largura e altura, sempre vai uma questão de 3, né? Sempre tem 3 pontos.
Conhecendo o caráter de Deus. Deus é conhecido na Bíblia como Elohim, o Deus Criador, que foi o Deus que eu acabei de dizer, que é o Deus Criador de todas as coisas. Jeová, Senhor. Jeová, Rafá. No caso de Jeová é Senhor, né? Jeová, Rafá, o Senhor que sara. Então veja aqui, o cura ou sara. Então veja que o Senhor é aquele que cura, é aquele que sara as feridas, sara as nossas cura as nossas enfermidades. Então ele tanto nos cria, como ele nos cura. Ele é o Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Então você pode ter esta bandeira na sua vida. Por quê? Porque ele é a sua bandeira, ele é a sua vitória. Jeová Jireh, o Senhor proverá. Independente das circunstâncias, o Senhor sempre vai prover, né? Jeová Makadesh, o Senhor que santifica. Tem também Jeová Shalom, o Senhor nossa paz. Jeová Elohim, o Senhor Deus. Jeová Raá, o Senhor é meu pastor. Jeová Tsedikeno, o Senhor nossa justiça. Jeová Shammah, o Senhor estará ali. É o Elion, Deus Altíssimo. É o Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Adonai, Senhor. Veja que aqui algumas das grandes qualidades do Senhor. É interessante a gente compreender na cultura judaica que lá eles usam um nome para medir geralmente o caráter de alguém. Por esta razão, quando se põe um nome de Deus, Deus é chamado de uma certa forma na cultura judaica, quer dizer que ele tem aquela qualidade. Então veja que Deus, ele é o grandioso, é o Deus poderoso, onisciente, onipresente, tem a presciência. Deus é o único ser que é eterno. Então veja que abrange muitas questões. Falar sobre Deus não é somente falar do que ele representa para nós, é falar do que realmente ele é. E por que isso? Porque há pessoas que não creem em Deus. Vamos falar logo em seguida sobre a questão de pessoas que não acreditam em Deus. Entretanto, a grande massa esmagadora das pessoas sempre vai compreender que existe um Deus, porque é impossível o universo ser feito através de uma explosão, por exemplo, como as pessoas chamam da teoria do Big Bang. Por que isso é impossível? Porque não dá para compreender que o universo é fruto de uma grande explosão. E por que não? Simples. Porque imagina que você tem um carro, o seu carro deu um problema, você vai lá e explode o seu carro? Não, você não vai explodir o seu carro. Por quê? Porque se você explodir o seu carro vai ficar pior, ou seja, ele vai virar pó. Então, como pode uma explosão, e a explosão sempre destrói, como é que a explosão pode construir o universo? E criar do jeito que foi criado, da forma que ele é, as perfeições do universo. Você já observou cada ser vivo que existe, as formas, as qualidades, o que tem, o que faz, a cadeia de animal, por exemplo, e até mesmo dos vegetais? Veja que quão perfeito é. Você acha mesmo que uma explosão seria capaz de fazer isso? Não, de forma nenhuma. É o nosso Deus. Como as pessoas veem Deus? Bom, aqui vamos falar praticamente de duas questões, uma questão que é até interessante. Os ateus conseguem enxergar tudo, menos Deus. Antes de entrar nesse ponto de falar sobre o ateu, nós precisamos compreender que o ateu ele tem livre arbítrio como eu e você, então ele tem todo o direito de ser ateu, apesar eu particularmente eu não consigo compreender que uma pessoa possa ser ateu. Entretanto, eu aprendi a respeitar isso. Então veja que se porventura você conhece uma pessoa que é ateu, você precisa respeitá-lo. Isso não quer dizer que você não possa falar do nosso Deus para ele, do Senhor para ele. Você pode falar, desde que, claro, com todo o respeito, e ele tem todo o direito de não aceitar aquilo que você está dizendo justamente por ele ser ateu. O que na verdade também, o ateu na verdade, pelo menos no meu entendimento, não faz sentido. Por que não faz sentido? Porque se Deus não existe, então não precisa criar uma religião que negue aquilo que não existe. Então por isso para mim não faz sentido. O ateu na verdade é uma forma de provar que de fato Deus existe. Para eles a existência do Senhor é uma grande mentira, criada como uma muleta pelos ignorantes, a fim de projetarem nos sagrados seus desejos, sonhos, medos e frustrações. Chegaram até declarar a morte de Deus,
mas o salmista chama esses que assim pensam de loucos. Como eu já falei, há algumas questões. Há, por exemplo, muitas pessoas, por exemplo, do meio artístico que é ateu. Temos, por exemplo, o caso das atrizes, né? A Aline Moraes e a Camila Pitanga, que são ateias. Antônio Fagundes, Morgan Freeman também é ateu. O ator, me fugiu o nome dele agora, mas o ator que interpreta o Harry Potter também é ateu. Entre outros, tantos outros, que são a Andréa Beltrão, o Dr. Drauzio Varela também é ateu. Então, esses são alguns nomes de algumas pessoas que têm a sua personalidade, que são pessoas públicas e que não acreditam em Deus. Então, vejo que nós precisamos respeitá-los, ele tem todo o direito. Inclusive, há até uma questão que eu acho bastante curiosa, que é a questão do Morgan Freeman, que ele é ateu. Na verdade, são duas questões, né? Que ele é ateu, portanto ele não acredita em Deus, mas ele interpretou no cinema o filme Todo-Poderoso, que ele interpreta justamente Deus. E uma outra questão também que eu não consigo entender, a questão do Morgan Freeman, mas nesse caso aqui ele não tem nenhuma culpa nisso, é que as pessoas colocam muito em rede social frases sobre Deus e a imagem de Morgan Freeman, como se fosse ele falando a mensagem do Senhor, uma vez que ele é ateu. Veja que não faz sentido, né? Os panteístas oferecem uma visão distorcida tanto de Deus quanto da criação. Aqui o poema se confunde com o poeta, a arte com o artista, a música com o músico e a criação com o criador. Ou seja, Deus e a criação tornam-se a mesma coisa. É bem verdade, já que estamos falando aqui das questões artísticas, é normal acontecer algumas vezes de algum personagem, por exemplo, do cinema, ser confundido com o ator, as pessoas não conseguirem diferenciar o ator do personagem, porque às vezes eles são tão bem colocados, interpretam tão bem aquele papel, que as pessoas acabam confundindo. Isso é natural. Então veja que algumas pessoas têm essa dificuldade de distinguir, né, o poema do poeta, ou principalmente aqui a questão do personagem da pessoa real. E isso também fazem os panteístas na questão de Deus. Eles acham que Deus é tudo e tudo é Deus. O que isso quer dizer na prática? Ele quer dizer que, principalmente na questão do meio ambiente, a natureza, a árvore é um Deus. É algo assim, um animal é um Deus, ou seja, Deus é tudo e tudo é Deus. Ou seja, aqui o Criador é confundido com a criatura. Isso é a questão dos panteístas. Então veja que é algo completamente equivocado. Deus é o que cria e não a criatura. Deus é o que cria, Ele é o Criador de todas as coisas. E, portanto, Ele não deve ser confundido. Uma árvore não é Deus, mas quem criou a árvore foi Deus. Então veja que há diferenças, e é bem gritante a diferença, é bem grande a diferença. Então nós precisamos compreender que nós não, né, eles, né, a gente precisa falar isso para eles, né, que não há como confundir Deus com a criatura. Os anjos, por exemplo, são criaturas de Deus, mas eles não recebem adoração, como diz lá no livro de Apocalipse, capítulo 19, versículo 10. Então veja que as pessoas do panteístas, eles confundem, eles acham que Deus é tudo e tudo é Deus, ou seja, tudo que Deus criou também é um Deus, e não é. Deus é único, Deus é o Criador. Eu sei em quem tenho crido. A fé em Deus não é o resultado de crenças mentirosas, supersticiosas e sem sentido, desprovida de racionalidade e altamente emocional. Muitas vezes as pessoas dizem que só é cristão, só acredita na Bíblia aquela pessoa que não pensa, que não é racional, o que é contra a palavra, porque se nós formos olhar, por exemplo, no livro aos Romanos, no capítulo 12, no versículo 1, fala assim: portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos com sacrifício vivo, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, quando nós cultuamos a Deus, nós sabemos por que estamos cultuando a Deus. Por quê? Porque nós temos raciocínio, nós somos inteligentes.
A Bíblia diz que o temor do Senhor, é o princípio da sabedoria, como diz lá em Jó, capítulo e versículo 28. Então veja que as pessoas tendem a dizer que a pessoa que tem fé em Deus é uma pessoa que é desprovida de inteligência. Não, não é isso. Vemos, por exemplo, casos de pessoas inteligentíssimas que criam na existência de Deus. Por quê? Porque a pessoa que tem um mínimo de inteligência e sabedoria, ele vai compreender que existe um Deus. Ele sabe, pode talvez não compreender como isso é possível, mas ele sabe que existe um Deus. Ele sabe que há um Deus por trás de todas as coisas, por trás da criação. Isso não foi feito pelo acaso. Então veja que muitas das vezes as pessoas querem dizer que eu não tenho uma religião porque eu sou inteligente demais para crer em Deus. Temos, por exemplo, o caso do doutor Enéas Carneiro. Ele era médico cardiologista e algumas vezes ele tentou a presidência da República. Ele era um homem inteligentíssimo. Era cardiologista, como já falei, e falava de coisas que são atuais até hoje. Era inteligentíssimo e certa vez, quando foi perguntado se ele acreditava em Deus, a resposta dele foi taxativa. Sim, eu creio, porque eu estudo desde os meus 8 anos de idade e eu não consigo compreender que o universo é obra do acaso. Existe sim um Criador por trás. Você vê que até mesmo uma pessoa que não tem, pelo menos não sei se tem, né, mas parece que não tem um vínculo direto com o Evangelho, mas reconhece, né, a existência de Deus. Isso aqui é só uma prova, só um exemplo de que sim, a pessoa que tem um mínimo de inteligência, o doutor Enéas, saudoso doutor Enéas, era um homem inteligentíssimo, tinha a confiança de que de fato existe um Deus. Por quê? Porque de fato existe. De fato, Deus é todo-poderoso, é o Criador, é aquele que nos criou. Para concluir, que o sábio conselho do profeta Oséias seja seguido por você todos os dias de sua vida. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Oséias capítulo 6, versículo 3. Que nós venhamos procurar conhecer ainda mais o Senhor. Procurar a cada dia estar disposto a conhecê-lo, buscá-lo, como a Bíblia diz no livro de Isaías. Tem uma palavra muito bonita em Isaías que fala sobre isso. Isaías capítulo 55. Olha que palavra é essa. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Está lá em Isaías capítulo 55, versículos 6 e 7. Então que nós venhamos a cada dia buscar o Senhor, procurar com zelo, procurar em santificação conhecer a Deus, procurar mediante a sua palavra, jejum, oração, buscar os estudos bíblicos, a cada dia mais nos aprofundarmos no Senhor e principalmente no seu amor. Nós precisamos pregar o amor de Deus para as pessoas, não pregar costumes e coisas do tipo. Havia algumas vezes pessoas que, ao invés de falar do amor que Deus tem pelos homens, né, pela humanidade, as pessoas perdem tempo falando de questões de usos e costumes e doutrinas. A pessoa que está chegando agora, ela não tem discernimento dessas coisas. Então, o nosso principal papel é falar do Evangelho, é falar em amor, falar do amor, falar e fazer e praticar o amor, né? Não é somente o falar, né? Nós temos que agir em amor, né? Que é a principal raiz do Evangelho. Se nós não tivermos amor, de nada terá valor. Então nós precisamos fazer em amor. Então que isso no nome do Senhor, até porque algumas pessoas, algumas guerras são levantadas em nome de Deus. E é bom deixar isso claro, que Deus não tem parte nesse negócio. São algumas pessoas que são extremistas, que chegam ao ponto de fazer uma guerra usando o nome de Deus porque alguém não concorda com aquilo que ele disse. Bom, como eu já falei, o Senhor nos deu livre arbítrio, nós fazemos o que nós quisermos. Entretanto, naquele grande dia de Deus, nós prestaremos contas a Deus de todas as coisas que nós fazemos. Agora, nós precisamos respeitar a opinião,
posição da pessoa. Nós falamos do amor do Senhor, nós falamos do amor de Deus, cabe à pessoa aceitar ou não. Isso é um direito dela, é uma opção dela, ela tem a opção de aceitar esse amor ou não. E por isso, por exemplo, que existe o ateu. O ateu, ele não recebe o amor de Deus, a mensagem do Evangelho. É um direito dele, é uma opção dele ou dela, né? Mas que nós venhamos respeitar, mas não é por isso que nós vamos deixar de falar do amor do Senhor. Nós precisamos continuar pregando o amor de Deus pelo mundo. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula e não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!